noite, irmãos. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Josué 1, versículos 8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Quando paramos para pensar na nossa vida espiritual e a que ela se resume nos últimos dias, temos a sensação de que algo se perdeu, ou melhor, que perdemos algo pelo caminho. Quando nos deparamos com as ordenanças das Escrituras, como essa que nós acabamos de ler, nós percebemos qual o motivo do não cumprimento da mesma. Mas será que tudo está perdido? Como voltar atrás e viver essa experiência maravilhosa que é estar no centro da vontade de Deus? Se atentarmos nestes versículos, vamos ter as orientações necessárias para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. O primeiro ponto é ser forte e corajoso. O versículo que antecede ao que lemos, o de número 6, nos instrui a sermos fortes e corajosos. E no versículo 9, também nós temos a reafirmação desse mesmo ponto. Aqueles a quem Deus chamou, é necessário coragem e força. E é Ele quem nos fortalece. E a coragem, ela é fruto da confiança que temos naquele que nos incumbiu a missão. O segundo ponto é a obediência à palavra. É buscar cumprir tudo que nos é ordenado por Deus, sem duvidar, sem desviar dela. A próxima orientação é não deixar de falar as palavras do livro da lei. O texto vai mais longe e nos diz que devemos meditar nelas de dia e de noite. Isso parece algo difícil. Parece e é realmente. Não é fácil. Mas o próprio Jesus nos disse em sua palavra que não seria fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil ao homem. Mas o melhor de tudo é saber que vale a pena. É a promessa que nós temos de que nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos. Então, a melhor coisa que podemos fazer por nós é fazer a vontade de Deus. É meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Mas como meditar de dia e de noite? Vivendo a palavra. Fazemos isso quando vivemos a palavra, quando tornamos a palavra uma constante no nosso viver diário. Dessa forma, nós meditamos de dia e de noite. E para fechar essa meditação, nós temos a certeza de quem está por trás dessa empreitada. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não só por trás, mas também à frente, ao lado, ou seja, Deus está conosco sempre. Jamais estamos sozinhos.
Eu gostaria de encerrar contando a experiência que eu vivi em Palmas, no Paraná, quando ainda era seminarista, né? Nós estivemos lá fazendo um trabalho missionário, participando, né, junto com a Junta de Missões Nacionais, e foi uma experiência maravilhosa que eu tive com meu Deus. Nós tínhamos que sair pelas ruas de Palmas, fazendo o recenseamento e a marcação, né, de estudos bíblicos. E cada um de nós era dividido em dupla. E eu tive, né, um problema com a minha dupla, né, com o rapaz que fazia dupla comigo. Ele precisou voltar para o seu estado e eu fiquei sozinha para fazer aquele trabalho que seria feito por nós dois. E isso me abalou um bocado, né? Eu me senti sozinha, me senti muitas vezes temerosa, né? Afinal, eu estava num lugar desconhecido, trabalhando com pessoas também desconhecidas, e isso me abalou um pouco. E certo dia eu estava marcando os estudos bíblicos e me senti muito só, me senti temerosa, e por uns momentos, né, breves momentos, eu cheguei até a pensar, né, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu estou sozinha num local totalmente estranho a mim. E se eu me perder? O que pode me acontecer neste lugar? E eu desanimei. Eu confesso aos irmãos que naquele momento eu estava desanimada. E decidi entrar numa lanchonete para tomar uma água. E foi quando, né, eu estava saindo daquela lanchonete, um jovem me chamou e disse: leia Josué 1:9. Esse jovem trabalhava ali naquela lanchonete. E ao sair dali, eu rapidamente abri a minha Bíblia e foi quando eu me deparei com esse versículo de Josué 1:9. Não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E na mesma hora eu senti Deus falando comigo. Era Deus que havia usado aquele jovem, que mais à frente eu descobri que pertencia à igreja luterana, que é bastante forte naquela localidade. Deus usou aquele jovem para me mostrar quem é que estava à frente daquela empreitada. E naquele momento eu senti uma força tremenda. Eu senti Deus e o Espírito Santo invadindo todo o meu ser. E naquela tarde eu trabalhei e eu falei com toda a autoridade, sem temor, sem medo algum. E Deus abençoou, que foi o dia que eu mais consegui marcar estudos bíblicos. As pessoas aceitavam a minha presença, respondiam a todas as minhas perguntas, ouviam a palavra e no final aceitavam marcar o estudo bíblico em seus lares. E foi uma bênção. E quando eu cheguei, né, o pastor me disse: irmã, eu estava preocupado, você demorou, eu já estava me preparando para ir procurá-la. E eu disse: pastor, eu nem vi a hora passar. E foi o dia que eu mais marquei estudos bíblicos. E Deus me abençoou de forma maravilhosa. Então, irmãos, é muito importante que a gente busque ouvir a voz de Deus. O que Deus deseja para a minha vida? De que forma eu tenho
que buscar cumprir a minha missão. Deus está presente em nossa vida. Nós não estamos sós em nenhum momento dela. Que Deus possa estar falando ao seu coração nesta noite, como Ele falou ao meu naquele dia e como Ele continua falando até hoje. Porque o nosso Deus, Ele continua vivo e Ele continua falando aos nossos corações e Ele deseja que nós escutemos a sua voz. Então, o que nós perdemos no meio do caminho foi a capacidade de ouvir Deus falando. Então, que busquemos ouvir a voz do nosso Deus, para que possamos prosperar, para que a nossa caminhada não seja solitária, mas que Deus esteja sempre presente no nosso viver. Que Deus possa completar a mensagem no coração de todos que estiverem ouvindo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento aqui, Deus, um momento tão importante, ó Deus, onde a Tua palavra foi pregada, ó Deus, onde, Deus, podemos, Deus, orar, podemos, Deus, agradecer ao Senhor, podemos falar contigo, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pelo livramento, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. E nessa hora quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Tu venha, Deus, com a autoridade do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Com a intervenção do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Quero, Deus, apresentar, Senhor, todos os pedidos que foram mencionados, aqueles irmãos, Senhor, que estão vivendo momentos de enfermidades, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, guardando, confortando os corações. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza, ó Pai. É o socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Ó Pai, esteja conosco, Pai, nesse momento, ó Pai. Visite cada um, Senhor. Esteja visitando a cada irmão.
Visite o nosso pastor, Senhor, pastor Mauro, Deus, sua família, ó Deus. Visite, Deus, o pastor Eja, ó Pai, sua família, ó Pai. Visite, ó Deus, o pastor Gilmar, Senhor. Ser conosco, Pai. Abençoe nossas vidas, nos fortaleça, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer emocionalmente, espiritualmente, para que nós possamos suportar as adversidades, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.